promoções e eventos. Los cibernautas preguntan y C4 responde. Proyecto POC, este 12 de noviembre, show completamente en vivo, directamente desde Brasil, 17 horas. Conductor Charro Blocker Music, este 12 de noviembre, Proyecto POC Internacional. Los cibernautas preguntan y C4 responde. Proyecto POC, este 12 de noviembre, show completamente en vivo, directamente desde Brasil, 17 horas. Conductor Charro Blocker Music, este 12 de noviembre, Proyecto POC Internacional. Se liga aí, internautas! Tá procurando um local, um refúgio para descansar com a família? Pousada Portal das Artes. Veja as fotos ilustradas. Local: Condomínio Portal de Arambepe, no lote 18 quadra 9, Arambepe, Camaçari, Bahia. Informações. Isso é verdade. Vem com a gente, venha conhecer aqui a clínica. Espero sua visita presencialmente, hein? É isso, seu Luiz? Isso. Será um prazer em recebê-los. Aqui nós temos a recepção e você poderá estar, não é, seu Luiz, assistindo uma TV enquanto aguarda a sua chamada, confortavelmente ainda assistindo a TV e mais tomando aquele cafezinho e a aguinha gelada logo aqui. Então é fácil, é só você entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 21 976 726 096, agendar aqui comigo para você vir fazer a visita e conhecer os nossos planos. Obrigada e não deixe para depois, na última hora não vai funcionar, porque nós estamos no período da promoção. Você se associa e traz mais 2 dependentes pelo mesmo valor de apenas R$240. Gente, está muito bom isso, não perca. Eu sou uma das clientes, por isso eu estou aqui fazendo a divulgação e a venda também do plano. Aí vai. Peraí. Olá, estamos aqui para apresentar a você a mais nova clínica aqui de exames e consultas em Itaguaí, Instituto Médico Itaguaí. Fica na Amélia Lousada, 120, aqui no centro de Itaguaí, na subida aqui da Amélia Lousada, pertinho da Praça Central. E nós estamos hoje com o senhor Luiz Camarão, o qual está fazendo a parte aqui de vendas, de planos e de exames no setor aqui deste estabelecimento. Eu estou fazendo juntamente com ele a parte de produção e serviços e comunicação. Hoje estou aqui para entrevistá-lo e para que você possa estar vindo fazer uma visita aqui nesta clínica. Venha conhecer os setores, os exames, tudo que nós temos na área de prevenção, consultas médicas. E se você quiser ser associado, tem um plano maravilhoso. Esse plano você vai poder estar indicando até 3 dependentes, 3 beneficiários. E a novidade qual é? Que estamos no período promocional de divulgação aqui na empresa. Se você fizer agora, ainda dentro desses 2 meses, você vai conseguir pagar apenas o valor de R$240 mensais e você vai ter direito a trazer para fazer os exames e as consultas 3 pessoas juntamente com você. É incrível, não deixe para a última hora. Fale com a gente. 21 976 726
096. Anote aí, @vem comigo, Nancy Lino. Você deve falar nesse telefone, no WhatsApp, e dizer que foi indicado aqui através do seu Luiz Camarão. Vindo aqui à clínica, você vai procurá-lo e vai dar a indicação de onde foi que você viu esse vídeo. Ok? Aproveite essa promoção. Vem com a gente. Vem pra cá. Olá, galera! Aqui você tem vez e voz. Programa Café Solidário em ação, feito para quem tem coragem de se reinventar, empreender e mostrar o seu talento. O seu lugar é aqui com a gente, com vocês, a apresentadora e jornalista Nancy Lino. Você é nosso convidado. Anuncie e seja nosso patrocinador. Fale com a gente. 21-99742-6262. Olá, boa tarde. Estamos aqui muito felizes com mais um programa Café Solidário em Ação, diretamente do Rio de Janeiro, Brasil, para todo o planeta. Saludo a todos os demais irmãos que nos assistem nos demais países, por termos 116 países estando conosco na Confederação Internacional das Emissoras Estrangeiras. É um grande prazer estar com vocês. Agradecemos de antemão a audiência de todos vocês às sextas-feiras, a partir das 18 horas, aqui no horário do Brasil. Hoje estamos recebendo o entrevistado da noite, Dr. Bruno Alves Feitosa, diretamente de Pernambuco, hoje nos dando a honra de estar sendo o entrevistado. Boa noite, tudo bem, Bruno? Estamos também hoje com os nossos comentaristas, os nossos embaixadores voluntários, Márcio Meira e João Cruz. No finalzinho do programa eles estarão fazendo seus comentários e suas considerações finais, divulgando aí as novidades para os nossos webnautas. Boa noite, Bruno, como vai? Tudo bem? Fala aí para os nossos webnautas de onde você está falando e conte-nos sobre a sua trajetória profissional, cultural. É claro, um pequeno resumo, né, Bruno? Porque a sua trajetória já dá um livro. Boa noite, tudo bem, Bruno? É com você a palavra. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, né? É com muita alegria e emoção, né? E eu estou aqui presente para, primeiramente, agradecer a Deus, a Vossa Senhoria, doutora Nancy Lino, ao mestre Márcio Meira, que também está presente, né? E o mestre João Cruz, e demais amigos e companheiros, mestre Luiz Carlos, e tantos outros que dignificam a arte e a cultura. E, para quem não me conhece ainda, eu sou Bruno Alves Feitosa, diretor da Associação e Jornal República Alternativa Cultural, que está em atividade há 30 anos, né? Desde 1989, começou com o mestre Nivaldo, professor e da arte, né? Universitário. Ele passou essa delegação para minha pessoa, porque hoje ele já é falecido, desde 2008. E até hoje eu assumi, né? Eu era o vice-presidente dessa associação, o coordenador, e passou para as minhas mãos. E desde 2008 até hoje, eu estou dando continuidade nesse trabalho pela República Alternativa Cultural, que hoje também é jornal, né? E tem 2 blocos carnavalescos. 2, Cavalo Piancó, que representa uma tradição de mais de 250 anos a 300 anos de história. O Cavalo Piancó é um patrimônio histórico da cultura imaterial de Teresina,
Piauí, e o Bloco Cultural do Jaraguá Reisado, que remonta uma cultura histórica de mais de 2.000 anos de história. Veio para o Brasil no tempo do Brasil Imperial, quando os portugueses colonizaram o Brasil, veio junto com a configuração do folclore, né, sagrado, Jaraguá Reisado para o Brasil, principalmente do Nordeste, né? E partindo do Nordeste para o Brasil inteiro. E resgatando essa memória, a gente fundou o Bloco Cultural Jaraguá, certo? As parcerias são a Vossa Senhoria, né? Café Solidário, com você, doutora Nancelino, e também com a produtora Latinidade, com a Aline Melo, Febacla, Dom Alexandre Carvalho, que inclusive ainda hoje, né, às 8h15 da noite, estarei participando, né, da premiação, e será ao vivo, 8h15, 8h30 da noite, viu? Dentre outras parcerias, Bacamarteiros, Águia Nordestina, com o presidente Reginaldo, certo? Habla, Academia Antônio Bezerra, com Jaqueline Teles, certo? Dentre outras, né? Eu vou me lembrando aqui, só repetindo que eu tenho 2 blocos carnavalescos e sou gestor da República Alternativa Cultural, que é um mosaico de cultura informativa, educacional, filosófico, certo? Entendemos o patrimônio como uma herança, como um acervo histórico. E pela ONU só é acervo histórico quando uma cultura reconhece todas. Você só revela a sua personalidade, ela só é considerada uma cultura imaterial a partir do momento que a gente reconhece todas as culturas. Seja ela qual for, rádio, jornal, dentre outras. A mesma coisa no setor religioso, né? Quando se reconhece as demais, aí você é considerado patrimônio histórico. Então, para mim é uma honra. O meu trabalho é intercultural, tá certo? É transcultural e multidisciplinar, porque envolve muitas disciplinas, né? Rádio, jornal, eventos culturais presenciais, online, certo? Meu trabalho é simples, é humilde, certo? Não tem muito mistério, né? Utilizando a cultura como instrumento útil, pedagógico, no sentido de engajar a sociedade ao exercício de uma cidadania saudável, doutora Nancelino. Uma cidadania Qual é a cultural, cidade que você identitária. reside? Pode falar. Qual é a cidade que você reside aí em Pernambuco? Quando eu cheguei em Pernambuco, em 1982, a gente veio de Teresina, Piauí, residiu em Rio Grande do Norte ainda, por 2 anos, e chegamos a Recife em 1982. E até hoje estamos em Recife, só que a gente se mudou agora há pouco para cá, para Paulista, que é uma cidade vizinha a Recife, né? Vai fazer mais ou menos um espaço de 2 anos que estamos residindo na cidade de Paulista. Inclusive, este estúdio é aqui em Paulista, tá certo? Vai fazer 2 anos que estamos em Paulista, Pernambuco. Ótimo. Um abraço aí a todos os pernambucanos, a todo o pessoal que nos assiste, né? Os amigos, os artistas, cantores, poetas, poetisas. E é isso. Você tem formação acadêmica em quais áreas, meu querido? Eu estou formado, né? Sou formado bacharelado em jornalismo, capelania e ciência da religião. Então, 3 formações bacharelado. 4 mestrado, capelania, história da igreja, história, cultura indígena e ciências da comunicação, mestrado. E doutorado, ciência da comunicação, capelania e ciência da religião. São 3 formações de doutorado. Concluí um agora, né, aqui na área da ciência da comunicação. Certo? Ok, parabéns. Parabéns, amigo. Pode continuar essa lista aí. Aproveite também para falar sobre os seus títulos. E nós queremos aproveitar e mandar um grande abraço para Dom Alexandre, da FEBACA,
parabenizá-lo, né, pelo trabalho da academia maravilhoso, do qual também eu sou membro, né, colaboradora há muitos anos, ao pessoal todo lá da academia e os nossos webnautas lá de Niterói, que também acompanham, do município também de Nova Iguaçu, aonde nós temos o estúdio e que também acompanha a Academia Febraca. Os seus títulos pela Febraca, quais são? Quais são, né? Que são vários, né? Embaixador cultural, acredito que pela FEBACLA eu deva ter mais ou menos 90 títulos já, ou de 80 a 90. Ao todo, somando Produtora Latinidade, FEBACLA, OMDDH, que hoje não existe mais, né? OMDDH, ABLA, e dentre outras entidades, Clube das Pais, acervos carnavalescos, faculdades, doutor honoris causa, você perguntou apenas da FEBACLA, né? 90 títulos na FEBACLA, embaixador cultural, cônsul honorário de Pernambuco, comendador cultural, dentre outros, né? Porque são vários, né? Certo? Ao todo, todas as entidades, ao todo são mais ou menos 230 títulos, mais ou menos. 230. Ok. É muito nos honra a sua presença e é gratificante saber que você aí, no seu estado, você contribui, assim como nós aqui também no Rio de Janeiro, contribuímos para a cultura, não só a cultura local, mas também a cultura mundial, através, né, do nosso programa, transmitido aí para mais de 116 países, na nossa parceria direta. É claro que o programa é visto por todo o planeta, né? Porque entrou na internet, foi lá no canal, programa Café Solidário em Ação, foi no canal, no site da C4 Web TV, você está tendo acesso a todos os programas. É o meu, do programa Café Solidário em Ação, e mais 23 programas de diferentes estilos e temas que vocês poderão, né, acessar, assim como todos já fazem, de segunda a segunda-feira, sem folga. Todos os dias tem programas diferentes, edições diferentes na C4 Web TV. E é isso, queremos que você nos fale um pouco sobre os projetos os quais vocês já implementaram e quais foram os públicos-alvos, né? São jovens, pessoas da terceira idade. Qual é esse público? É misto? Fala um pouquinho para a gente sobre o nome do projeto, né? A temática do projeto e qual foi o público-alvo atingido e quantas pessoas se beneficiaram, né, durante todos esses anos com essa ação maravilhosa que vocês conseguem coordenar e dirigir aí no estado de Pernambuco. Justamente isso, doutora Nancelina, o fortalecimento dos intercâmbios, né? Falando mais de duas parcerias pela qual sou membro, Cabroeira Nordestina, né? É um programa em Santa Cruz de Capibaribe, né? Que está sob a gestão do Vando da Sertec, Coronel do PIF, Jadson Rodrigues, né? Que são excelentíssimos promotores de cultura através do veículo de comunicação, certo? E com a doutora Margarete Leite, do Centro de Arte e Cultura. Doutora Margarete Leite tem um projeto que se distribui, se divulga nos centros de convenções, teatros e em faculdades e polos culturais. Então, através da construção desses intercâmbios, a gente consegue distribuir cultura nos 4 cantos do Brasil e do mundo. Até porque meu trabalho não é somente Nordeste. Meu trabalho é Brasil e internacional, envolvendo a multiplicidade cultural, ou seja, o pluralismo cultural, né? Que é que a gente chama de trabalho multicultural ou intercultural, unindo pontes de culturas de diversos países, África, Europa, América Latina, né? A gente está praticamente em todos os países. E não só a República Alternativa, como essas parcerias que eu tenho, inclusive Vossa Senhoria, do Café Solidário, é um trabalho internacional.
de cunho internacional, por unir pessoas de diferentes culturas, né? Certo? E tradições. Esse trabalho é muito bom, porque a gente termina por engajar a sociedade ao exercício da cultura como um todo, né? Sem perder sua personalidade cultural, mas honrando as demais culturas. Ou seja, unindo, harmonizando, né, todas essas culturas, o que aponta para a cultura da paz, certo? E um exercício de uma cultura saudável, né, para com todos, sem exceção. Certo, doutora Nancelina? Ok? Ótimo, isso, uma cultura inclusiva para Isso. todos os tipos de público, desde o infanto-juvenil, juvenil, terceira idade, é claro, cada um dentro da programação, né, prevista, os conteúdos programáticos e didáticos, pedagógicos, os quais todos os projetos tendem a seguir, né, por padronização. Parabéns. Então, nós vamos pedir ao estúdio para passar para a gente o vídeo, né, que você nos enviou, mostrando alguma coisa sobre o seu trabalho. Já falou sobre, agora vamos fazer a parte aí da visualização do que você nos enviou. E depois retornaremos aí a você para que você possa falar a sua rede social e dizer mais alguma informação que você queira falar, a qual a gente não tenha citado. Então, com o estúdio, obrigada. Até já. Fiquem aí, nossos webnautas, dando sequência agora ao vídeo. A nossa ação e comemoração ao Outubro Rosa, no mês do Outubro Rosa, onde também o programa esteve fazendo, né, participando como parceiro do evento comemorativo de outubro, do Rosa, mostrando aí os desfiles e as palestras que foram feitas com relação à prevenção ao câncer, né, de mama, não só o câncer de mama, mas a prevenção para as mulheres, principalmente. Até porque nós teremos agora em novembro o Novembro Azul, que também vai falar sobre a temática do CA, né, de próstata, sobre a prevenção. Então, esse evento, Bruno, é realizado pelos Lions Clubes da cidade maravilhosa, que é do Rio de Janeiro, com as parcerias dos demais colaboradores, amigos. E nós temos também esse grupo, o qual incentiva as mulheres a fazerem seus exames, seus tratamentos, e também ele apoia as mulheres que já tiveram o CA e que tiveram que fazer a quimioterapias, radioterapias, e que perderam os cabelos, né, e que tiveram quedas, e que aí eles abraçam essas pessoas e as reúnem, incentivando, né, a irem em frente. E muitas delas, nesse momento, todos nós sabemos, precisam, né, de usar os lenços, outras usam as perucas, e fazem aí essa integração entre elas, uma rede de apoio para que elas possam seguir em frente, né, mas com um pouco de alegria, né, nesses momentos tão difíceis. E aí estão as modelos, as manequins do grande mestre das passarelas, que também é um de nossos padrinhos do programa Café Solidário em Ação, que é o Eduardo Araújo, um grande mestre das passarelas, com as suas manequins e modelos, vestindo aí as roupas rosas, feitas em tricô e usando lenços, ok? Incentivando aí o empoderamento dessas mulheres que sofreram com o CA e que estão na fase de recuperação. Então é muito importante, né, darmos esse apoio
melhorar a autoestima das mulheres, destas pacientes, e o Lions Club, Cidade Maravilhosa e os demais dão esse apoio à ABRAP, que é uma associação que apoia as mulheres, Abrace, que apoia as mulheres que tiveram câncer e que estão em tratamento. Vocês poderão assistir também, dentro dos sites das respectivas instituições, os trabalhos que eles realizam não só no mês do Outubro Rosa, mas também em todos os demais dias do ano. É um trabalho muito lindo. Agradecemos a todas as participantes e fica aí o site para que vocês possam acessar. E nos procure quando precisarem também de algum apoio. Nós estaremos encaminhando a essas instituições. Muito obrigada a todos. Agora eu vou pedir ao estúdio que coloque o vídeo, né, que o Bruno enviou, mostrando o trabalho, as ações feitas por eles, algumas, né, lá no estado dele. Com vocês, estúdio. Ok, parabéns. Conte para gente, Bruno. Este evento foi aonde, Bruno? E é uma cantoria muito alegre, né, dinâmica. Fale para gente um pouquinho sobre esse evento. De um segundo, deixa eu só apresentar aqui a República Alternativa Cultural, que está aqui presente. Marcos Paulo, Cícera Lopes, Lucílio Domingos, Azael Moura, Coronel do Pife, dentre outros personagens. Helenita, minha esposa, Maria Martins, são alguns componentes do nosso grupo. Boa noite. Parabéns a todos. Um abraço no coração de todos, né? É importante falar com os internautas que também são reis e rainhas, príncipes e princesas da cultura. Esses eventos, na realidade, é um verdadeiro resgate historiográfico, né? Remontando a entidade sagrada do Jaraguá Reisado. O Jaraguá é uma entidade que veio da África. E quem me deu o privilégio de articular essa cultura do Jaraguá foi Nonato Araújo, de Fortaleza. Aqui já tem 4 bonecos grandes, carnavalescos, onde foi construído, através do mestre Nonato Araújo, ele construiu 3, e eu já construí 2 bonecos. Então, são 5 bonecos do Jaraguá Reisado, que é uma entidade sagrada de Congo e de Angola, que veio para o Brasil, no tempo do Brasil Império. Uma entidade sagrada, que hoje é um folclore sagrado, reverenciado até hoje pelos africanos de Congo e de Angola e pelos afro-nordestinos, principalmente, como também de outras localidades do Brasil, né? E de outros países. Esse é um resgate da cultura do Jaraguá. Eu me apresentei no Teatro do IMIP, no Teatro Santa Isabel, no Teatro de Olinda,
nos carnavais, né? Nos polos culturais, com a colaboração de outras entidades e associações. E o Jaraguá, assim como o Cavalo Piancó, e a República Alternativa, que é a associação que eu faço gestão, tem também premiação até na Assembleia Legislativa, né? Somando tudo, são quase 300 prêmios, já tenho, quase 300. Premiação, Assembleia Legislativa, Produtora Latinidade, Santa Cruz de Capibaribe, quem nos honrou com o troféu, Márcia Ruth Kennedy, do Rio de Janeiro, entre outras associações, academias e entidades históricas, como também a FEBACLA, né? Também, que inclusive daqui a pouco, tanto eu como a madame Laura Moura Nunes, que é escritora e poetisa, historiadora, iremos receber às 20h30 da noite a premiação da FEBACLA, através do presidente Dom Alexandre de Carvalho, que é jornalista, né? Como Vossa Senhoria também é, e eu sou, e historiador, filósofo, dentre outras atividades. E para mim é uma alegria, né? Movimentar, através da República, os 2 blocos carnavalescos. Então, para isso veio a República Alternativa Cultural, criar parcerias, intercâmbios nacionais e também internacionais, para a gente divulgar não só o Jaraguá, mas também como o Cavalo Piancó, a ciranda. Hoje a gente tem um Jaraguá cirandeiro, o Jaraguá dentro do maracatu, fazendo o que a gente chama de híbrido, que é uma mescla e uma fusão de elementos acoplados. A gente unir culturas dentro de uma coreografia única. E eu explico isso detalhadamente, né? O que é o híbrido e a fusão, a união de culturas dentro de uma coreografia única. Exemplo, Jaraguá na ciranda, o Jaraguá no maracatu, o Cavalo Piancó na ciranda. Foi justamente o que fizeram os artistas do passado. O próprio Reginaldo Rossi, Luiz Gonzaga, Pinduca, e os nossos artistas da República conseguem fazer a mesma coisa, introduzir a poesia, a coreografia de algum ritmo dentro do outro, a capoeira dentro do rock, o baião com shot, chachá de quadrilha, né? E assim fizeram os mestres do passado. E a gente tem esse talento de Deus, certo? De a gente unir essas culturas numa coreografia única. Veja que coisa interessante, doutora Nancy, unir culturas dentro de uma coreografia única, compreende? Forró, o chachado, o pífano e tantas outras estruturas de cultura dentro de uma coreografia só. O Jaraguá na ciranda, o Jaraguá no maracatu, né? Dentro do forró, e assim vai. A gente unir culturas. Compreende? Ok, isso é maravilhoso. Cria-se um grande espetáculo ao final, unindo todos, integrando, e isso realmente engrandece muito. Hoje também é o dia, né, amigo? O dia, para muitos, internacionalmente falando, né, alguns países, aqui no Brasil nós até fazemos festas temáticas, o Dia das Bruxas. E em outros países seguem mesmo à risca, fazendo, né, o chamado Halloween, outras atividades. E hoje, aqui também no Brasil, é instituído o Dia do Saci Pererê, falando em cultura, raízes, né? E da parte cultural relacionada, né, a histórias, lendas, contos. Aí vocês também, na cultura, trabalham também essa parte? Ah, já estou vendo que sim. Também, sim. E aqui são festas alegres, não pelo cunho religioso, não, espiritual, mas pela cultura mesmo, a alegria, a reunião, né, das crianças, dos amigos, com as cores coloridas, com a abóbora, fazendo a entrega de alguns doces. Fale um pouco aí como funciona aí. E aqui também é instituído, né, o Dia do Saci Pererê. Você tem conhecimento cultural também sobre essa comemoração, essa data comemorativa, 31 de outubro?
o Saci Pererê teve muito presente naquele filme, né, dos anos 80, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. É o resgate de uma história, né? Assim como também os bonecos brincantes do Halloween, né? Tá certo? A caveirinha, tudo isso aqui é Halloween. É o que a gente chama de folclore de máscaras, tá certo? Os próprios bonecos brincantes de carnaval também são folclore de máscara. Aqui na minha camisa tem um folclore que é o Homem da Meia-Noite, que é uma entidade sagrada, inclusive, né? Religiosa, né? Mas no carnaval ele se torna um folclore. Acredito que todas as religiões são de Deus, todas, sem exceção. Gente boa, gente ruim tem em todo lugar. Certo? Sim, Então, quando isso a gente tem aí. alguma cultura, seja ela qual for, se você for do bem, é de Deus também. Então, eu trabalho com folclore de máscaras, né? Trazendo as bruxinhas, as bruxas. Então, isso é só uma brincadeira, é só um folclore. Né? E a gente também trabalha com esse folclore diversificado. O próprio Jaraguá Reisado, ele também pertence ao folclore de máscaras. Até porque no teatro, doutora Nancy Lino, no teatro, o Jaraguá é um elemento que persegue o Mateus. Esse Mateus, assim como a Caterina, está presente no Bumba Meu Boi, na cultura do boi, né? No reizado. O próprio Jaraguá também pertence ao reizado. Ele trabalha independente, como também dentro do reizado. Certo? Que o reizado a gente conhece, né? É uma cultura cristã. E, mediante essa unidade, esse intercâmbio de culturas, a gente fortalece aquilo que a gente chama de alusão a uma vivência harmoniosa entre culturas diferentes, que é o que traz a paz no mundo, né? Compreende? Sim. Fale um O Halloween pouquinho é muito mais presente sobre na a nossa origem cultura. do reizado. Hum. A origem do reizado aí Sim, no teu estado. reizado remonta o que até hoje acontece e vai acontecer eternamente. Começando pelos reis de diversas nações e civilizações, eram Gaspar, Belchior e Melquisedeque, que vieram através de uma interpretação divina até onde estava o nascimento do Cristo, Criador, Filho de Deus. Então, os três reis do Oriente vieram dessas civilizações diferentes até na manjedoura, onde estava nascido já, né, o nosso Rei Maior, Jesus. E essa festividade, ela termina dia 6 de janeiro, compreende? Onde realmente finaliza, partindo do dia 25 até o dia 25 de dezembro, até o dia 6 de janeiro, as festividades de cunho cristão, mas dentro do reizado, unindo culturas. E termina, se finaliza no dia 6 de janeiro. Na realidade, uma festa sagrada da cristandade, ou do cristianismo, onde realmente aponta para a reverência ao Cristo, né? Unindo todas as culturas religiosas, sagradas e culturais, para que possam reconhecer o nascimento de Cristo e a salvação nele providenciada. Essa festividade termina no dia 6 de janeiro. Realizado é isso. Ok. Isso aqui no Rio de Janeiro, neste período, são feitas as andanças, né, dos reis momos, perdão, não é dos reis momos, mas dos reisados, dos três reis, que estiveram, né, fazendo essa peregrinação lá na época do nascimento de Jesus, dando as boas-vindas do menino Jesus. E aqui nas ruas, né, em algumas ruas do interior, ainda fazem tipo uma visita, né? Eles saem pelas ruas dos bairros, seguidos pelas pessoas, né, que vão cultuar e vão fazendo cantorias, rezas, visitam as casas, são recebidos, tocam músicas. E é assim, realmente, temos aqui também no Rio de Janeiro essa parte cultural,
no final do ano, como você falou, vai de 25, né, até período de janeiro. Inclusive, nós temos aqui um município no Rio de Janeiro, no estado do Rio, que homenageia esses três magos, esses três reis, né? Que se chama, inclusive, o município Angra dos Reis, mas ligado em homenagem a esses três reis. Não sei se você conhece esse município aqui no Rio de Janeiro, já ouviu falar? Angra dos Reis. Fica na região da Costa Verde, entre as praias, as montanhas, é uma região muito linda, e tem mais de 300, são mais de 365 ilhas, que nós aqui brincamos e falamos que é uma ilha para cada dia do ano. É muito linda essa cidade, Angra dos São Reis. 48 membros, reis e rainhas, príncipes e princesas que estão aqui presentes. Do outro lado, na telinha, Marcos Paulo, Laura Moura Nunes, né? Coronel do Pífio, Cícera Lopes, Fátima, Maria Martins, São Billy Marcelo, Eduardo Eleutério, Rônia Rocha, Aline Melo, você, e eu, tanto Carlos Ogum, Rainan das Multidões, e tantos outros que dignificam, né? Os mestres do passado diziam que hoje nós somos os reis e rainhas, príncipes e princesas da cultura, não só no Nordeste, como também no Brasil e no mundo. Perfeito, é isso, né? Vamos levando, divulgando e mantendo aí nossa cultura em todos os países, pelo todo o planeta. Temos que preservar e manter a nossa história viva. Isso é que é importante. Parabéns a você por fazer isso e a todos os demais que nos ouvem, todos os nossos seguidores, todos os amigos e ouvintes. Agora eu vou abrir, Bruno, para que você possa falar a sua rede social e também para que os nossos embaixadores voluntários, João Cruz e também o Márcio Meira, possam falar lá de onde eles estão, do estado onde eles residem, da contribuição deles como comentaristas. Boa noite, tudo bem? Estúdio, por gentileza, coloque um de nossos comentaristas, seguido ao outro, e, por último, o nosso amigo Bruno vai dar a rede social dele. Obrigada, Bruno. Fique aí para responder as perguntas. Boa noite, João Cruz, tudo bem? Diga-nos de onde você fala e faça a pergunta ao nosso entrevistado, grande amigo também, embaixador, Bruno Alves. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. E Bruno, eu primeiramente quero lhe parabenizar, porque assim, é um país onde se respeita a cultura, ama a cultura, você deveria ser aplaudido de pé, com todo carinho e respeito, porque assim, a sua história, ela se confunde com nossa cultura. E esse país onde nós vivemos, infelizmente, não valoriza esse trabalho magnífico que você está produzindo. Você é um mestre, quando eu falo a questão do mestre, porque a tua história, eu vendo tua história aqui, é muito magnífica, é muito ampla. Para, infelizmente, a menor quantidade de pessoas ser envolvida nesse trabalho. Você faz realmente um trabalho com muito amor, com muito respeito. Eu acredito que você não tem tantos recursos, existe muito mais ideias produzindo. Para mim, você é o máximo dessa cultura. Doutora, infelizmente, nosso país não valoriza os seus filhos. Esperança Garcia foi a primeira advogada do Brasil e ela é nascida no Piauí. Mas, infelizmente, essa história ela é apagada, como reflete a história do Bruno. Infelizmente, o que ele defende vai ficar simplesmente no anonimato. Eu te aplaudo, viu, meu irmão? Você, não só por ser
valorizar essa cultura nordestina que, infelizmente, está se apagando com o tempo. E você, de alguma sorte, está procurando desenvolver esse trabalho. Parabéns, viu? Eu te aplaudo, viu, meu irmão? Muito obrigado, mestre João Cruz. Gratidão imensa, né? E reconhecendo o valor dos trabalhadores da arte, a gente se identifica. Termina por abordar e deixar bem claro o que nós somos. Por isso que eu sempre trabalho, mestre João Cruz, reconhecendo o valor de outros trabalhadores em suas diversas áreas, né? Seja na poesia, ou na música, ou na tradição, na arte, do radialismo, na poesia, na culinária. Na união desses trabalhadores, a gente engrandece a Deus. Infelizmente, o Brasil ainda não acordou para valorizar seus trabalhadores, mas Deus está vendo. Deus é justamente o criador da obra. Se muitos não veem, porque não querem ver, certo? Porque eles querem ver na iniquidade da perversidade, né? Mas, enquanto existir um trabalhador da arte, a gente consegue trazer a luz. Poucos querem, porque a maioria prefere estar nas trevas das drogas, do assalto, do roubo. A cultura, como obra de Deus, nunca permitiu que eu roubasse ninguém, apesar de ter nascido muito pobre e abandonado. Mas eu nunca roubei ninguém. Nunca. Preferi sempre trabalhar. O nome de meu pai, como ele dizia, se chamava trabalho, humildade e simplicidade. Era o que ele dizia para mim. E ele viu em mim essa energia tão boa. Simplicidade e cortesia de reconhecer as pessoas, humildade, amor, certo? E utilizar todos os instrumentos úteis que estão dentro da cultura como disciplina de transformação social. Eu zelo pela simplicidade, pelo resgate, né, de histórias. Eu gosto muito de cultura, né? Certo? Procuro ajudar as pessoas, procuro também ajuda. Nesse trabalho interativo, mestre João Cruz, a gente consegue dignificar a Deus utilizando o trabalho da cultura, porque é obra dele, inclusive, né? Evangelho é obra de Deus, ou qualquer outra religião também é obra de Deus. Folclore é obra de Deus. Rádio, jornal, poesia, música, tudo isso é obra de Deus, porque são disciplinas que estão dentro da cultura, que é o maior instrumento de transformação social. Inclusive, daqui a pouco, né? Ainda falta 1 hora ainda, estarei recebendo uma premiação da FEBACLA também, né? Que é mais uma parceria nossa, além da parceria que a gente tem com a doutora Lancelino. A gente construiu juntos, pela República Alternativa e nossos artistas, uma diversidade de parcerias.